Olá pessoal, sou o professor Bruno e hoje nós vamos falar sobre diluição. A gente vai falar de um método bem rápido para você que vai prestar vestibular entender o que é uma diluição de uma solução, né? Então, a definição de diluição é acrescentar um solvente em uma solução. Geralmente esse solvente é água, né? Então essa solução já tem água e a gente vai acrescentar mais água. É muito comum assim a gente ter um suco concentrado em casa e eles mandam você diluir, né? Manda colocar água, né? Então geralmente manda colocar, sei lá, 5 partes de água para uma de suco. Então o que vai acontecer? Se o suco é um pouco mais doce, se a gente adicionar água, o que vai acontecer? O suco fica menos doce. Aí você vai falar assim, professor, então acabou, o açúcar diminuiu? Não. A quantidade de açúcar que tem lá, por exemplo, eu tenho lá uma quantidade de, vamos pegar um exemplo prático, né? Nós temos uma quantidade de solução de uma solução qualquer, né? Por exemplo, vou pegar aqui o que é que vai em NaCl, mas poderia ser açúcar também. 50 gramas em 1 litro, por exemplo, eu tenho 1 litro de solução e 50 gramas de sal, por exemplo, né? Então, NaCl. E a quantidade que eu tenho é 200 ml. Se eu adicionar água, o que vai acontecer? Essa solução já é salgada. Se eu adicionar uma quantidade de água, por exemplo, eu vou adicionar 300 ml de água. O que vai acontecer? Essa solução que é salgada vai ficar menos salgada. Mas, pensa comigo, em 1 litro de solução, nós temos 50 gramas de sal, certo? Isso em 1 litro. Mas aqui no exercício nós demos exemplos de 200 ml. Então aqui eu tenho um copo que está graduado em 200 ml. Se eu adicionar 300 ml de água, H2O, o que vai acontecer? O volume final eu já tinha 200, mais 300 eu vou ter quanto? Eu vou ter 500, então aqui eu vou ter 500 ml de solução. Mas aí o exercício pergunta, qual vai ser a nova concentração? Então, o que vocês têm que saber, né? Vocês têm que saber o seguinte, que ó, essa concentração aqui ficou o volume maior, né? Mas a concentração, pensa assim comigo, é intuitivo. Se você jogar mais água, a solução que era mais salgada vai ficar menos salgada. Mas não é por causa que perdeu sal, a quantidade de sal é a mesma. Então a ideia da diluição é a massa inicial que eu tenho de sal de cozinha é igual à massa final. Ou lembrando do açúcar, se fosse açúcar, um suco de laranja. A massa inicial de açúcar é igual à massa final. Se eu tinha 50 gramas em 1 litro, eu vou continuar tendo em 1 litro 50 gramas, tá? Só que o que vai acontecer? Esses 50 gramas vai continuar sempre o mesmo, mas vai mudar o quê? O volume. Se eu tinha em 200 ml, né? 50 gramas por litro, quando eu tiver em 500 ml, a quantidade de sal ou açúcar é a mesma, mas vai mudar a concentração, porque a fórmula da concentração é massa sobre volume. Se você tem a mesma massa por um volume maior, a concentração cai. Então o suco fica menos doce e a solução de sal, né, vai ficar menos salgada. Mas não é porque diminuiu a massa, não tanto de açúcar como de sal. A massa é a mesma no ato da diluição. O que muda é o volume. E se mudar o volume, vai mudar a concentração. Então temos aqui, ó, concentração inicial é igual à massa inicial dividido pelo volume inicial. Vamos isolar a massa inicial. Massa inicial é concentração inicial vezes volume inicial. Aí concentração final, massa final dividido por volume final. Aí isolando a massa final vai ficar massa final é igual a concentração final vezes o volume final. Então, o que nós vamos fazer? Então, em uma diluição, sempre a massa do soluto será igual. Já sabemos disso, certo? Então, vamos fazer o cálculo. Então, como que é o cálculo? Vamos pegar aqui massa final inicial, quanto que é? Concentração inicial vezes volume inicial. Então, a gente já sabe que a massa inicial é igual à massa final, tá? Quem é a massa inicial? É concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Qual a concentração inicial? Ele deu 50 gramas, então fica aqui 50 gramas por litro. Vezes volume inicial. O volume inicial está em ml. Vamos deixar em ml porque a gente vai achar a resposta em ml também, tá? Mas o ideal mesmo é transformar em litro também, porque a concentração é 50 gramas por litro, tá bom? Mas vamos deixar assim porque a gente vai achar a resposta em grama por litro, então vai cancelar os ml.
Qual a concentração final? É o que eu quero saber. Já sabemos que vai diminuir essa concentração, então não vai ser mais 50 gramas por litro. Por quê? Porque você está adicionando água. Mais água, volume maior, a concentração cai, ó, porque é a fórmula. Massa, a mesma massa sobre um volume maior, a concentração cai. Então, quando você já vai resolver o exercício, já tem que ver que vai ser menor de 50 gramas por litro a resposta. Aí, volume final. O volume final é 200 mais 300, que vai dar 500. Então, aumentou o volume. Então, você coloca 500. Tem aluno que aqui que erra, coloca 300. Ah, professor, você não falou que era 300? Não. 300 que eu adicionei de água. Mas qual o volume total? Era o 200 que eu tinha de solução, mais 300 que eu coloquei de água. Então, vai ficar essa continha. Agora é só fazer essa continha, ó. Vamos lá. A gente vai fazer, passa isolando, né? Então, vai ficar 50 vezes 200 dividido por 500. Essa é a concentração final. Ó, se eu pegar aqui, ó, se eu cortar esse 2 zero com esse 2 zero com esse 2 zero, olha que interessante. Aí vai ficar 5 corta esse 5 com esse 5, né? Vai ficar 2 e 0. Então vai ficar a concentração final, olha que interessante, vai ficar 20 gramas barra litro. Aí, ó. Tá vendo? Olha lá. Diminuiu a concentração de solução, como eu já tinha falado, era 50 gramas, foi para 20 gramas. Por quê? Porque eu adicionei 300 ml de água. Agora, se você fizer o contrário, se você evaporar nessa solução aqui, que tem 500 ml agora, com a concentração 20 gramas por litro, vamos fazer o contrário. O que vai acontecer se você evaporar 300 ml de água que você adicionou? Vai voltar à situação anterior, vai ficar com 200 ml de solução final volume, e concentração inicial vai para 50 gramas por litro, que seria a concentração final, né, se a gente fizer o inverso. Então, no ato de evaporar uma solução, a concentração aumenta. O ato de diluir uma solução, a concentração diminui. Tudo bem? Então, o suco vai ficar menos doce quando você joga mais água. Quando você tira a água desse suco, evapora esse suco, o suco fica mais concentrado, fica mais doce. É intuitivo isso daí. Tudo bem? A concentração em grama por litro. Hoje a gente vai aprender a falar sobre concentração em mol por litro. Na verdade, a fórmula é igual. Lembra que eu tinha falado que na diluição a massa inicial do soluto é igual à massa final. Agora também na concentração molar, que é mol por litro, quantidade de matéria, o número de mols inicial é igual ao número de mols final. Então, a fórmula é praticamente igual, só muda as letrinhas. Então, a concentração molar é número de mols de soluto sobre volume de solução. Então, eu sei que o número de mols inicial de uma solução vai ser igual ao número de mols final. O que seria então a fórmula? A fórmula seria então concentração inicial molar vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Vamos para o exercício então. Olha que probleminha interessante que caiu no vestibular. Esse é um problema de vestibular, né? Que volumes de água e solução, quer dizer, o exercício já está fazendo duas perguntas. Ele quer saber dois volumes. Ele quer saber o volume de água e o volume de solução aquosa de concentração 0,8 litro. Então, essa concentração aqui seria o que? Uma concentração inicial. Vou colocar um izinho. Então, esse 0,8 é uma concentração inicial, tá? Devem ser misturados para obtermos, então, quer dizer, eu vou colocar uma quantidade de água que eu vou jogar nessa concentração inicial, ou seja, então eu vou ter que achar esse exercício ao contrário do outro. O outro, nós achamos o volume final, né? Tínhamos o volume inicial, adicionando água, você vai ter um volume final. Aqui não. Aqui ele quer saber qual era o volume inicial que multiplicado com 0,8, que é a concentração inicial, que vai ser misturado com 500 ml, ou seja, é um volume final, esse 500 ml, então aqui eu vou colocar um VF. Você vai marcando para na hora de colocar na fórmula, colocar certinho. De solução, concentração igual a 0,8 mol por litro, então 0,2. Então 0,2 o que seria? A concentração final também. Então 500 ml é o volume final e o 0,2 mol por litro é a concentração final. E a concentração inicial é o 0,8. Então, com isso, nós vamos achar o volume inicial. É um volume, depois a gente vai discutir que volume é esse. Se é volume de água ou é volume de solução. Vamos lá. Então, vamos lá. Concentração inicial é esse daqui, ó. 0,8. 0,8. Tá? Vou colocar aqui mais embaixo. 0,8. 0,8. Vezes volume inicial, que eu não sei quanto que é. Concentração final. Concentração final é 0,2. Vocês estão vendo que a concentração de 0,8 para 0,2 caiu 4 vezes. Então, você caiu 4 vezes. E o volume é
500 ml. Pronto. Vamos achar em ml a resposta, tá bom? Por isso que eu deixei em ml aqui, porque aqui a concentração é mol por litro, mol por litro. Então aqui teria que ser litro também. Mas como nós vamos achar um volume, vai cancelar o mol por litro, vai sobrar só o ml. Então a gente não precisa se preocupar em mudança de unidade, tá bom? Fazendo essa conta, então vai ficar assim, vamos isolar o volume final, inicial, né? Que nós vamos agora achar o volume inicial, que tinha antes da diluição. Só fazer 0,2 vezes 500 dividido por 0,8. Aí corta esse com esse, vai ficar 500, né? Vou colocar aqui, ó, volume inicial é 500 dividido por 4, que vai dar volume inicial 125 ml. Então agora que a gente vai descobrir que valor é esse, se é volume de água ou volume de solução. Vamos lá para o nosso raciocínio. Pensa assim, a gente estava falando de diluição. Se você tem uma concentração 0,8 inicial e caiu para 0,2, o que aconteceu? Lembra o que aconteceu? Nós diluímos, nós colocamos água. Por quê? Senão a concentração não cairia. Então, de 125 para 500 foi adicionado água para chegar no 500. Então, ó, tinha um volume inicial de 125 ml, foi para o volume final, né? Vamos colocar aqui assim, o volume final foi para 500 ml, já estava no exercício daqui. Então, esse volume inicial, o que seria? É o volume de solução ou o volume de água? É o volume de solução, porque é o volume inicial da solução que ela tinha. Então, a resposta aqui, ó, volume de solução, volume de solução é 125 ml. Agora, qual é o volume de água? É fácil. É só você fazer 500 menos 125. Então, se eu fizer 500, que é o volume final, menos 125, eu vou ter 375 ml de quê? De água. Então, esse 375 ml é o volume de água adicionado na diluição. Tudo bem? Esse exercício é muito confuso, os alunos confundem muito volume de água com volume de solução. O volume de solução, no caso, é o volume que eu tinha antes da diluição, era 0,8 vezes 125. Aí, ao colocar 375 ml de água nesse 125, foi para 500. Então, o volume final foi para 500, então a concentração também vai cair, também vai para 0,2. Tá? De 0,8 foi para 0,2. Então, para você saber o volume de água adicionado, é só você pegar o volume final e subtrair menos o volume inicial, que era 125. Então, 500 menos 125 dá 375 ml. Tudo bem? Então, esse era um exercício de diluição, só que de um jeito contrário. Agora ele está perguntando não a concentração já deu. Ele queria saber só o volume de água adicionado para cair essa concentração de 0,8 para 0,2 e o volume da solução. Então, o volume da solução seria o volume inicial. Não é sempre, às vezes o exercício já dá o volume final e a concentração final. E ele quer saber o volume inicial ou a concentração inicial, podia ser o contrário. Se eu tiver 125, ele quer saber qual a concentração antes para a concentração depois ser 0,2 e 500 ml final. Então aí também você vai ter que saber qual é a concentração inicial. Só que muitos exercícios não falam quem é a concentração inicial, quem é o volume inicial, ou quem é a concentração final, quem é o volume final. Vocês têm que saber interpretar, tá bom? Então vocês vão marcando, quando vocês vão lendo o texto, vai marcando direitinho, tá bom? Então qualquer dúvida, qualquer comentário, entre no meu canal e se inscrevam, que lá tem todas essas aulas de soluções, no caso, diluição, tá bom? Obrigado e tchau!